Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Durante a mensagem, você que está na internet, se tiver algum pedido, já que não consegue vir até a frente para colocar, você pode mandar no chat do YouTube, porque a nossa equipe ali vai depois me encaminhar os pedidos, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Nós vamos ler, mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra de Deus, que diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Palavras do Senhor. Amém? O inverno está chegando, e junto com o inverno, daqui a alguns dias, junto com o inverno, a gente sabe que é comum a gripe, a famosa gripe ou resfriado. Tem diferença, né? Mas a infecção por vírus, às vezes pode ser bactéria, e nós conhecemos muito bem o quadro da gripe. Eu duvido que alguém que esteja aqui nunca tenha tido gripe, eu duvido, porque a gripe é comum a todos nós, às vezes mais de uma vez no ano a gente é tomado por um quadro de gripe. Então, cansaço, tosse, dor, às vezes o nariz respingando, por vezes febre, aquele mal-estar, aquela indisposição, né? Essa é a famosa gripe, e não tem como fugir. Crianças, adultos, idosos, homens, mulheres, todos nós estamos sujeitos ao famoso resfriado, a gripe. Por isso no inverno, cubram-se bem, né? Você que é casado, durme bem pertinho da sua cônjuge, né? Vamos ficar aquecidos e tentar evitar o contágio. O corpo humano, ele foi feito por Deus de modo perfeito. Depois da queda, ficou vulnerável a doenças físicas e emocionais. Eu vou repetir: o corpo humano foi criado por Deus de modo perfeito, lá em Adão e Eva. Depois da queda, o nosso corpo se tornou vulnerável a infecções, a doenças do corpo ou da alma, emocionais. Então, em toda a família, todos nós provavelmente temos algum relato de alguma doença, até um pouco mais séria. Um primo, um tio, um avô, talvez você mesmo, seu irmão, seu pai, seu filho, alguma doença, seja de herança genética, seja por má formação do corpo ou por alguma intempérie da vida, né? Quem lembra na década de 90, e até antes disso 80, que eu lembro da década de 90, existia a escolinha do professor Raimundo, lembram? Com o famoso Chico Anísio coordenando. E tinha um personagem que era o professor de educação física, lembram dele? E ele tinha um jargão. Qual que era o jargão dele? Quem lembra? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Tá vendo? Está na cabeça, até hoje a gente lembra esse homem que dizia: saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Quer dizer, quem está doente tem pressa. Quem está doente tem pressa para sair do quadro de doença, não é? Nós queremos logo sair daquela situação de mal-estar, aquela situação, seja ela emocional, seja ela física. Nós temos pressa, o resto não tem pressa.
Dizem que chega uma certa idade, Ivani, que a gente começa a valorizar muito mais a saúde. Eu confesso que ainda sou jovem, mas tenho desejado e orado mais por saúde do que eu orava no passado, quando eu era adolescente. Quando a gente é adolescente, a gente não se preocupa tanto com isso, né? Porque o metabolismo do adolescente, do jovem, é muito rápido, é muito forte, o vigor. Mas vai chegando um momento que, quando você percebe que você está orando mais por saúde do que por outros assuntos, é porque talvez a idade esteja chegando, né? Ninguém gosta de ficar doente, porque a doença, ela nos expõe a tratamentos, a exames, a cirurgias. Ela revela a nossa fragilidade como condição, a nossa impotência algumas vezes. Por isso que a saúde é o que interessa, porque nós desejamos uma vida plena, e nós fomos criados para uma vida plena. Deus não criou o ser humano para a morte. Por isso que a maioria de nós não tem tanto prazer em pensar na nossa morte. Não, eu quero viver um pouco mais, eu quero pelo menos ver meu filho se formar, eu quero ver pelo menos meu neto. Por quê? Porque nós não fomos criados desejando a morte, nós fomos criados para a vida, e a morte é o que veio como consequência do pecado, e é onde o diabo tenta nos destruir. Então, nós desejamos essa vida plena, e a saúde ou a doença vai contra esse propósito de vida plena. A doença já te deixou pálido alguma vez? Você já alguma vez vestiu a roupa do hospital? Alguma vez você já se sentiu sem força, ou ali, enquanto estava ali na cama por dias, teve noites mal dormidas, escutou os médicos cochichando ali no café, tentando saber se é alguma coisa sobre você, viveu aquela experiência do tédio, já não aguento mais ficar vendo televisão, quero ter alta logo, o medo da recaída, estou melhorando, de repente, aconteceu um negócio, vai ter que voltar a fazer um tratamento, é ruim. O exame, aqueles exames que ficam furando a gente, né? O soro, porque não estamos tão bem, às vezes o desejo por uma visita. Bom, quando nós estamos doentes, eu imagino que é como um marinheiro em meio a uma tempestade. Ele é levado por ondas, e uma tempestade que ele não controla, um oceano turbulento. E aí, às vezes, ele vislumbra a terra firme. Estou chegando. Mas aí vem uma onda, afunda, e aí parece que quer encobrir a minha esperança. Aí eu volto, vejo, parece que estou melhorando, e ela volta. A doença, ela não é desejada por nenhum de nós, nem a ninguém a quem a gente ama, e ela expõe a realidade do pecado. E a história de hoje da Bíblia é sobre isso. É sobre alguém que foi ajudado por seus amigos na busca pela saúde. É a história de alguém que foi perdoado e curado por Jesus. É a história de alguém que encontrou a tão desejada saúde, que é o que interessa, mesmo num mundo caído. Porque a doença, ela deveria nos lembrar da condição pecaminosa que nós estamos, porque a doença só existe por causa do pecado no mundo, né? Então eu quero dar 3 breves palavras a respeito dessa passagem e a respeito da saúde plena que Deus deseja a todos nós. Primeiro, eu quero destacar, à luz desse texto, que o pecado é uma doença. O pecado é uma doença. Desde os primórdios nós convivemos com a presença de doenças. Na Bíblia, olha só, eu fui pesquisar, é registrada histórias de febre, dermatose, hemorragia, doenças metais e perturbações nervosas. Na história da medicina, tem muitas tragédias descritas, como a peste bubônica, a gripe espanhola, a varíola, a cólera e tantas outras que causaram milhões de mortes. Nos últimos anos, nós vivemos algumas experiências de surtos epidêmicos, como a pandemia do Covid-19, a dengue, a chikungunya, a zika, doenças que causam morbidade e alta taxa de mortalidade. Na época, e até nos dias de hoje, tem muitas orientações médicas de como se proteger para não contrair essas doenças. Aprendemos sobre a importância de seguir as normas médicas, aprendemos sobre o uso da vacina, a evitar o contágio e a transmissão. Tudo isso é importante e tem que ser levado em consideração. Mas nós também devemos nos atentar para esse outro tipo de doença,
que é letal não apenas para o corpo e para a mente, mas para o espírito, que é o pecado. Do mesmo jeito que a gente fica cuidadoso quando está doente, dia desses eu ia visitar uma pessoa que estava com a imunidade baixa e eu estava com um resfriado. Aí eu liguei para ele e falei, olha, não vai dar por causa do resfriado. Ele falou, pastor, por favor, não venha. Não venha. O que ele está fazendo? Ele está cuidando dele, seguindo as normas médicas, porque alguém resfriado, visitando alguém que está com a imunidade baixa, não dá certo, correto? Então a gente se cuida, ou deveria se cuidar, para evitar a doença. E nós também devemos nos cuidar para evitar o pecado. Se somos instruídos no cuidado com o corpo, quanto mais devemos ser instruídos no cuidado com o espírito. Jesus, ele veio à terra para falar sobre o pecado, que não é uma coisa legal, para falar sobre essa doença, e não só falar sobre ela, mas para trazer a libertação ou a salvação. Então, na passagem de hoje, Jesus ele encontra um paralítico. Conta a história que na cidade de Cafarnaum tinha alguém enfermo. Enfermo significa não firme. É uma pessoa que não está firme, que vem do latim infirmus. Então é instável, é inseguro. Aquele homem, ele vivia uma vida instável, não firme. Ele não conseguia colocar-se de pé, porque ele era paralítico. Ser paralítico na época de Jesus, essa doença do corpo, que é consequência do pecado no mundo, é uma vida terrível, se não miserável, de muito sofrimento. Esse é o homem que a gente está olhando aqui. Mas a graça de Deus já se manifestava na vida dele, porque os amigos dele, Ivani, já estavam preocupados com ele. Então veja, ele era um paralítico, mas até onde a gente pode ver no texto, ele não era um morador de rua, não era alguém abandonado pela sociedade. Tinha pessoas que se importavam com ele. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que vivem uma situação de marginalização, estão sozinhas. Esse cidadão aqui não. Ele vive uma situação muito precária, de muito sofrimento, ser paralítico numa época que não existia elevador, não existia nenhuma forma de você levar a pessoa, não existia preocupação com esse grupo minoritário. Deveria ser muito difícil. Mas ele tinha amigos, e isso já é a graça de Deus na vida dele, porque esses amigos estavam preocupados com ele e levaram ele até o médico dos médicos, e Jesus se encantou com esse movimento coletivo dos amigos e do paralítico, e aí Jesus queria fazer algo profundo na vida dele. Então primeiro Jesus perdoa os pecados. Jesus começa do começo, Ivani. Ele começa cuidando da doença do pecado. E isso escandaliza os demais. Porque ele fala, olha, vejo que tem fé, né? Que bom que vocês vieram, seu pecado está perdoado. Mas espera aí, por que Jesus está falando de pecado? Não está claro que o desejo dele é outro? É ser curado da paralisia? Quer dizer, por que Jesus vai direto para o pecado? Porque Jesus está mostrando qual que é a ordem correta das coisas. Primeiro vem aquilo que mais importa, que é o cuidado com a vida eterna, com o Espírito. E depois, para que vocês saibam que eu sou Deus, então levanta-te e anda, e aí ele está curado. Então, a vontade de Deus não é a morte do pecador, mas a sua conversão e a vida. O primeiro ensinamento dessa tarde é que o pecado é a primeira doença que todos nós temos. É uma doença que não é que ela é infecciosa, nós já nascemos com ela. No ventre da nossa mãe, eu já estava em pecado. Nós já nascemos na condição, não são só os pecados morais, né? Falar mentira, a luxúria, a inveja. Não, nós já nascemos numa condição adoecida. Uma condição que não nos levará à eternidade com o Pai. Todo mundo, meninos e meninas, o mais bonzinho que tem, a pessoa mais fofinha e mais incrível, a criança mais linda, ela precisa do remédio da salvação. Ela precisa. Quando a gente desce domingo, depois do culto, às vezes eu vejo o Paulo lá, tem crianças incríveis.
Todas elas precisam desse, não é de um vermífugo, bom, talvez precisem de vermífugo também, né? Mas é de um remédio que é o remédio da salvação. Essa é a primeira doença que Jesus quer nos libertar. E ele, lembra, enfermos, não firme, né? O que Jesus veio para ser? A rocha. Por isso que a primeira cura nossa é estar sobre a rocha, porque daí eu estou firme em meio às calamidades desse mundo caído, porque elas vão vir, mas está tudo bem, porque eu estou firme. Aí eu já não sou mais um barco à deriva, naquelas ondas que às vezes eu vejo terra firme, às vezes não. Não, eu estou firme no Senhor. Essa é a primeira cura de uma doença que todos nós temos, porque todos nascemos com ela. Essa é uma doença bem democrática, todo mundo tem, né? O pecado. Bom, a palavra de Deus diz que o Senhor visitou o seu povo, veio buscar e salvar o perdido. Nessa tarde, primeiro eu quero te levar a reconhecer que nós precisamos vigiar e orar e viver de modo digno da nossa vocação em Cristo Jesus. Algumas doenças, vejam bem, algumas, elas, biblicamente dizendo, são frutos do pecado. São frutos do pecado. Então pode ser que alguma coisa que o irmão ou a irmã tenha, a gente não fala muito sobre isso, né? Porque pode parecer estranho, mas é verdade. Às vezes alguma coisa que o irmão ou a irmã tenha, pode ser fruto de algum pecado de estimação que eu não estou levando diante de Deus, que eu estou levando assim, porque biblicamente existem doenças que são frutos do pecado. Algumas, tá? A grande maioria é fruto de infecções mesmo, ou de situações da vida. Nós que fomos salvos da perdição, temos sido instrumentos de Deus para levar nossos amigos a Cristo? Entendeu? Nós estamos sendo como aqueles 4 homens que levaram o paralítico para Jesus? Porque eu já fui salvo, eu tenho levado isso adiante? Segundo ensinamento, então se o primeiro é, o pecado é uma doença. O segundo é, persevere na sua busca pela cura. O texto de hoje fala de alguém que não era só doente, mas era aflito. O paralítico é aquele que é impossibilitado de ir e vir. E Jesus ensinava numa casa, e essa casa estava cheia de pessoas. Não havia como entrar ali nem na porta. As pessoas desesperadas estavam todas nessa casa, num lugar de muito difícil acesso, e os 4 amigos tinham que dar um jeito de chegar em Jesus. Eu não sei se você já esteve num lugar muito cheio. Irmãos, eu vou contar uma história que eu vivi várias e várias vezes. Eu trabalhava no terminal João Dias, lá em São Paulo, que fica longe, é lá num centro empresarial que o Quercia na época tinha construído. Muito longe. Trabalhava na P&G. E eu morava na casa dos seminaristas, lá no Largo do Aroche, lá no centrão mesmo, perto da Duque de Caxias. Para eu chegar lá, eu tinha que pegar um trem. A estação que eu pegava era tranquila. Ali estava vazio, mas eu já ia com o meu livro e já me encostava no fundo, assim, estava vazio. Doutor Onésimo, quando iam passando as estações, você não tem noção do que aquilo se tornava. Eu ficava aqui, junto com o livro aqui, lendo, para tentar esquecer que eu estou num lugar cheio, repleto de pessoas, não tem como sair dali. E aí, quando chegava na estação Rebouças, o pessoal um pouquinho antes falava assim, vamos empurrar, hein? Contar até 3, abriu a porta, sai todo mundo. 1, e aí chegando 2, 3, bum, e vai. E aí vai todo mundo, você vai ali, né? Vai na galera, vai na geral. Porque não tem o que fazer. E aí você tem que torcer para conseguir voltar. Eu não tinha esse problema, porque eu já entrava e ficava lá encostado bem no canto final, então ninguém me empurrava. E o lugar mais desesperador assim, de cheio que eu fui foi a Catedral da Sé por volta das 18 horas. É assim impressionante, porque a gente chega na estação e aí tem tanta gente atrás, chega um momento que você não consegue mais decidir o seu futuro, porque não dá mais para... Não dá, é sério, irmãos. E tem ali a linha amarela. É impressionante que o pessoal respeita a linha amarela. Mas na hora que chegou o metrô e abriu as portas, não tem escolha do que fazer. Você só vai, né? Só vai. Então, assim, aquele lugar, segundo Marcos, estava abarrotado de gente desesperada. E ali tinha um paralítico com 4 amigos. Eles queriam levar aquela pessoa a Jesus porque sabiam. Meus irmãos, é muita vontade de querer levar um paralítico numa casa abarrotada que não tem como entrar, não é? É muita vontade. Eu vejo isso de juventude. O jovem, ele é muito
corajoso, audacioso. Não, nós vamos fazer isso sim. Dá um jeito. Eu fico imaginando eles, né? Tá vendo aqui que tem um degrauzinho? A gente sobe aqui, puxa a maca, você segura ali e foi uma aventura. Uma aventura. Eles ainda são espertos, porque eles detectam onde que está Jesus, porque a casa provavelmente devia ser grande, e eles fazem a abertura bem no lugar que está Jesus. É um esforço e tanto para conseguir a tal cura que eles tanto desejavam para o amigo. Então, assim, uma pergunta que fica nessa tarde: a gente tem amigo assim, que luta assim por nós? Se não, vamos orar, né? Jesus, se um dia eu precisar, me dá 4 amigos como esse, né? Essa é a primeira pergunta, se a gente tem bons amigos que estão olhando por nós. Isso é importante. Pode ser sua esposa, pode ser sua filha, seu filho, pode ser. Mas a gente tem pessoas que olham por nós. Se não, ore a Deus. E a segunda pergunta é: você é essa pessoa para alguém? Você é essa pessoa para alguém que vai enfrentar a Catedral da Sé às 6 horas da tarde? Vai encontrar um caminho para chegar até Jesus? Porque a gente sabe o que acontece quando a pessoa se encontra com Jesus, né? Quer saber o que aconteceu? Olha o que diz o texto. Quando Jesus viu o paralítico e os amigos, ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. E depois, mais para frente, ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Eu imagino que ele estava ali no telhado, foi curado, Jesus falou: desce daí, moço, vem para cá. E na hora, para ele sair, a multidão ia ter que abrir, não ia? Abrir caminho. E Jesus mandou ele embora. É um desfile da vitória de Deus. Ele está saindo, está todo mundo olhando, um paralítico que veio do telhado, de repente andando num corredor da glória, glorificando ao Deus celestial, e todo mundo provavelmente arrepiado até o último fio de cabelo, dizendo: isso é muito glorioso. Esse Senhor curou, esse Senhor perdoou, esse Deus é o Todo-Poderoso. Então, a cura, ela sempre na Bíblia não é um fim em si mesma. Mas porque, tá bom, eu tenho 70 anos, estou com uma dor enorme, Deus me cura. Não estou diminuindo isso, a dor de ninguém, porque eu também já sofri minhas dores, já quebrei o braço, mas a gente foi curado por mais 10, 20, 30 anos, depois a gente morre. Essa cura é uma cura importante, mas temporária. Então, se a pessoa nem Cristo conhece, qual que é a prioridade? Primeiro, a cura da doença que todos nós nascemos. E depois essas novas curas são graças de Deus manifesta para a glória de Deus e para a expansão da missão do reino de Deus no mundo. Entende? A cura, ela é um instrumento do estabelecimento do reino de Deus na vida das pessoas. Por isso que a glória vai toda para Jesus. Todo mundo fica boquiaberto com Jesus, porque os doentes que Deus colocou em nossas vidas são alvos do amor de Deus. Deus é quem realiza a obra, e a obra dele é perfeita, e ele nos ama mesmo quando estamos doentes. E tem mais: nesse processo de busca pela cura, seja sua ou de alguém, deixe a luz de Deus brilhar no mais profundo do seu ser. Aquele que cura as feridas é o ferido, Jesus Cristo de Nazaré. Ele conhece o que é sofrer, e ele olha para nós mesmo quando ninguém está olhando. Por mais difícil que seja a sua doença ou de alguém, não foque apenas na doença do corpo ou da mente, mas abra-se por completo para que a luz de Jesus ilumine o que ele quer iluminar. Porque na doença nós estamos expostos, e aí nessa exposição, a luz de Deus pode curar aquela doença, mas também pode iluminar outras áreas da vida que podem ser curadas. A cura do paralítico primeiro o reconciliou com Deus, e a partir daí também alcançou o seu corpo. Só um pouquinho mais de teoria, mas eu acho que essa palavra pode ajudar. A palavra shalom, eu acho que quase todos aqui conhecem, né? A gente conhece como paz, né? Como paz. Mas eu não sei se vocês sabem, no hebraico, saúde é shalom. Shalom. Quando você diz shalom, você está dizendo paz, mas também está dizendo, olha os outros significados de shalom. Shalom é uma palavra maravilhosa. Ela significa plenitude,
integridade, bem-estar, saúde e paz. Sabe por quê? Porque saúde em Jesus é plenitude, integridade, bem-estar e paz. A Organização Mundial da Saúde, em 46, ela definiu lá que saúde não é só não ter a doença ou a ausência da doença, mas é uma sensação de bem-estar. Na antiguidade, a falta de saúde era uma desordem entre o ser humano e o cosmos. As Sagradas Escrituras vai dizer que a falta de saúde é uma condição desse mundo pecaminoso, por isso que todos nós pegamos gripe, vez ou outra. Alguns têm doenças mais sérias, né? Mas quando Deus vem para trazer a paz, Ele traz também a saúde, a plenitude, a integridade. Olha que incrível. Quando a gente busca a Deus, é um pacote, é shampoo e condicionador juntos, é 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1, 5 em 1. Por isso, quando o paralítico foi procurar Jesus, ele achava que ia ter a cura da paralisia. Mas ele recebeu um pacote de boas dádivas. Estão percebendo? Ele foi curado, ele foi perdoado, ele foi salvo, ele foi reintegrado na sociedade, ele agora é outra pessoa ali, ele nunca mais vai esquecer o que os amigos fizeram por ele vai ser eternamente grato pelo que Jesus fez. A Bíblia não vai dizer, o próprio João diz que tantas outras coisas Jesus fez, mas como será que foi a continuidade da história desse homem? Eu tenho certeza que ele foi um homem que se tornou um anunciador da glória de Deus. Então, quando você está pedindo saúde, daqui a pouco a gente vai vir pedir saúde aqui para os nossos, peça shalom, estão entendendo? Não peça, é claro, eu não estou de novo diminuindo a dor num ouvido, a dor aqui, acolá, uma incapacidade, mas peça, esteja preparado para o shalom, esteja preparado para se surpreender com essa luz gloriosa de Deus que vem para salvar o perdido. E aí eu quero concluir falando sobre algo agora bem pessoal para quem já é antigo de igreja aqui, tá? Eu quero falar sobre a importância da visita. Eu tenho sentido eu sei que o curitibano é um pouco mais reservado, mas às vezes não precisa ser uma visita na casa da pessoa, pode ser um café, pode ser um telefonema, pode ser uma carta, se você é das antigas, né? Mas Jesus ensinou os seus discípulos a visitarem. Mateus 10. Cada visita é uma oportunidade para apresentar Jesus ao sofredor. Mateus 25:40. A visita é uma forma de solidariedade. Ela não necessariamente cura, mas compartilha o peso da dor. E a comunidade cristã primitiva não desamparava os doentes, mas visitava-os e abrigava-os. Eu tenho feito algumas visitas, várias visitas, nesse ano, para conhecer a igreja. E tem pessoas que estavam mais distantes e que depois da visita estão mais próximas. A visita na revitalização, isso eu estudei, ela é estratégica para retrabalhar o corpo de Cristo, sabe? Só que o que acontece? Agora eu vou falar aqui para vocês. Eu faço a visita, a pessoa ficou muito feliz. Ai, pastor, o senhor podia vir todo mês agora, né? Mas aí fica um pouco difícil para mim, com 3 crianças, com os trabalhos que tem, ficar indo todo mês. Imagina que a igreja vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu vou me frustrar porque eu não vou conseguir atender a expectativa do irmão, e o irmão vai se frustrar também. Então, como que a gente resolve a questão da visita para um crescimento que Deus possa dar a gente? Criando uma cultura de cuidado. Quando eu falo visita aqui, eu não estou necessariamente na casa do irmão, mas é essa preocupação, né? Então, por que existe a célula? Porque a célula é o primeiro lugar de cuidado e de visitação. Então, se alguém que está numa célula procura a Pri ou a mim e fala assim, estou precisando de uma ajuda, eu e a Pri vamos dizer assim, você já conversou com o seu líder de célula? Não tirando, estou à disposição, mas existe uma estrutura de primeiro cuidado. Aí se a pessoa falar assim, pastor, eu quero conversar com você, nós estamos aqui. Mas se a gente começar a aprender a ter essa cultura de visitar, de se ligar, né, de cuidar cada vez mais das pessoas, eu tenho convicção que muita coisa boa vai vir dessa luz de Jesus. Então nós somos convidados como igreja a sermos relevantes, a sair da zona de conforto nesta tarde e sermos agentes de cura. Em toda doença tem 3 envolvidos: o enfermo, os amigos e Jesus de Nazaré. Quando esses 3 envolvidos estão em harmonia, coisas incríveis acontecerão. O Rubem Alves, pastor presbiteriano, que depois virou doutor, né, escritor na Unicamp, ele diz o seguinte: com a doença, as pessoas amadas e os filhos ganham beleza,
Ele diz que até objetos banais, ignorados, se tornam repetidamente luminosos. Eu lembro de algumas pessoas que já ficaram doentes na minha casa, minha mãe, por exemplo, como algumas coisas mudam, né, de significado quando você está mais doente. Como as pessoas parece que ganham cores diferentes. Então, na doença, Deus olha para o doente. Deus olha para quem está em necessidade. O Espírito Santo age como uma luz divina, brilhando e iluminando. E eu quero concluir o seguinte, para nossa boa esperança: a doença é temporária, amém? A doença não vai entrar no céu. A doença é uma coisa que acontece só aqui. No céu não haverá mais doenças, nem dor, nem tristeza. Portanto, a doença é uma luta para o nosso tempo. Enfrente os dias de hoje, seguindo as normas rígidas de orientação médica, incluindo vacinação na prevenção de doenças, e seja fiel a Deus na prevenção e ação do Shalom de Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O primeiro, a doença, é o pecado. Para outra doença, as doenças do corpo que a gente enfrenta, nós temos Jesus Cristo de Nazaré olhando para nós. Então persevere, que nem aqueles 4 moços ajudaram o paralítico. Não deixe a doença te desanimar, porque Deus é fiel e pode curar todas elas, amém?